seus olhos fechados e as mãos no coração. Vamos falar com o Senhor agora, começar a nossa casa firme. Senhor, obrigado, obrigado. E mais uma vez, Senhor, obrigado por essa manhã que nós temos o privilégio e a bênção de podermos começar o nosso dia na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, fazendo, meu Deus, a Tua vontade. Eu sempre, quando tenho essa oportunidade, eu agradeço ao Senhor, porque eu vejo isso como uma dádiva do Senhor para nós. O Senhor, meu Deus, nos dá todas as condições físicas, com saúde, com autonomia, para virmos, para ouvirmos, para buscarmos, para falarmos, para fazermos a Tua vontade, para recebermos a direção do Senhor, a palavra do Senhor, para estarmos no centro da Tua vontade, não da nossa, porque não é a vontade de uma pessoa. Naturalmente, não é a vontade de uma pessoa estar logo nas primeiras horas na Tua casa. E o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos dado condições. Porque para estarmos aqui, meu Deus, é porque o Senhor nos deu condições. O Senhor nos deu visão para vermos isso como uma bênção. Para enxergarmos isso, o fato, a atitude de estar aqui, o Senhor nos deu a condição de vermos como uma bênção. De estarmos neste lugar de oração, de adoração, de colocarmos a nossa casa à disposição do Senhor, meu Deus, e não a nossa casa física apenas, como tantos têm colocado no ponto de luz, quando têm chamado e convidado pessoas para pregarem, para falarem, para que elas também conheçam a Tua palavra. Mas o nosso caso, meu Deus, é a Tua casa. Nós temos sido favorecidos pela Tua casa. Temos sido favorecidos pela Tua palavra. E como é bom, Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor e aprender no Seu templo todos os dias da minha vida. Eis-nos aqui para aprendermos com o Senhor, para ouvirmos, meu Deus, o que é bom, para ouvirmos a Tua palavra, para fazermos a Tua vontade, para darmos condições ao Senhor, do Senhor vir ao nosso encontro. E eu peço, vem, meu Deus, venha ao meu encontro e venha ao encontro de cada pessoa que está aqui, que está nessa manhã, que vem te buscar, que vem ouvir a palavra. E quem para, meu Deus, a vida para ouvir o Senhor, na verdade, está dando condições da vida acelerar, da vida avançar. Porque quando nós não paramos para ouvir o Senhor, a nossa vida vai parar. As nossas obras, os nossos projetos, as nossas atitudes vão parar. E nós oramos para que a nossa vida, meu Deus, só pare para o Senhor. Só pare, meu Deus, pela Tua vontade, para ouvir o Senhor, para receber instruções do Senhor. As primeiras ou mais instruções do Senhor do que aquelas que o Senhor já nos deu. Eu peço, venha ao nosso encontro e abençoa cada um de nós. Eu peço unção, poder. Eu oro para que o Senhor ensine o Teu povo hoje a fazer os filtros necessários para que a vida ela ande, para que a vida ela cresça, para que a vida prospere. Porque quantas vezes que nós, tendo condições, o Senhor ensinando, o Senhor falando, e nós, tendo ouvido a coisa certa, ainda, meu Deus, estamos recebendo, aceitando e vivendo com um pouco de tudo. E por isso, de todo o potencial que tem a nossa vida, ainda estamos aquém, estamos parados e não estamos nos desenvolvendo, meu Deus, em áreas da vida
porque a primeira área, a mais importante, não está sendo desenvolvida como deveria, que é a nossa condição espiritual. E eu oro para que o Senhor nos ajude, hoje, agora, nesse culto, neste momento, nessa oportunidade, nessa casa firme, para que cada um ouça, receba e cresça por meio da Tua palavra. Que cresça por meio das nossas orações. Que cresça, meu Deus, por meio desse trabalho que nós iniciamos agora. Eu consagro esse dia, eu consagro essa casa firme, consagro o dia de cada um que tem, meu Pai, essa felicidade de poder começar o dia na Tua presença. Não tem como dizer que o nosso dia vai ser o mesmo, tendo começado na Tua casa, fazendo a Tua vontade. Não vai. Nós vamos ter um dia poderoso, abençoado. Assim é, meu Deus, assim o Senhor vai fazer e operar. E eu declaro que assim seja, em nome de Jesus. Eu entrego ao Senhor, eu peço que cada oração seja ouvida, que cada intercessão, meu Deus, seja sustentada e que tanto aqueles que orarem, que intercederem, como por quem eles intercederem, pelas áreas, pelo país, pela igreja, pelo povo de Deus, pelos santos, que cada um receba esse poder na sua vida. Que cada um veja a diferença que faz a oração de um justo. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos sustente agora de manhã, no período da tarde, à noite, à madrugada, amanhã cedo, e que assim o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe. É o que eu peço e eu entrego esse trabalho nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos ler aqui a passagem de Gênesis, capítulo 35, da NVI. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Primeiro aqui nós vemos uma coisa, né? Quando Jacó, isso aqui é uma frase que até faz um tempo que a gente não usa, né? Não esse versículo, não esse capítulo, mas essa palavra em si. Faz um tempo que a gente não usa, né? Que é uma expressão, inclusive, que a bispa por um tempo usou muito. E Deus aqui falou isso para Jacó. Isso aqui não foi uma ideia de alguém. Deus mesmo, né? Tá aqui, ó. Deus disse a Jacó: vai e volta para o lugar onde você fez o primeiro altar e onde eu lhe apareci quando você fugia do seu irmão Esaú. Nós temos ouvido muito, não exageradamente, porque nada que Deus faz é exagerado. Quer dizer, nada que Deus faz sobra para perder. Então vamos aprender uma coisa aqui para nós isso. Eu pego isso para mim. Eu tive aquela época da vida que às vezes, indo à igreja todo dia, a palavra para mim era repetitiva. Olha, já ouvi esse assunto. Já ouvi esse assunto ontem. Olha, já ouvi esse assunto tal dia. Lembra dos 5 pães e 2 peixes? Sobrou, não sobrou? Sobrou pouco ou sobrou muito? Imagina 5 pães e 2 peixes, cabe numa bacia. Sobrou 12 cestos. Quer dizer, sobrou mais do que tinha para multiplicar. Mas Jesus disse: recolha e não
não desperdice nada. Então vamos entender uma coisa, porque é assim que Deus trabalha. E é assim que Deus trabalha aqui, como Ele trabalhava no tempo dele. Nós já ouvimos e vemos daquele monte, né, que Jesus subiu para pregar as bem-aventuranças. Imagina uma pregação que a Bíblia, para mostrar a pregação de Jesus, são 3 capítulos, que está lá Mateus 5, 6 e 7. São 3 capítulos dedicados a uma pregação de Jesus. Quer dizer, ela foi longa, extensa, e ele subia no monte, quer dizer, quando a palavra chegava lá embaixo, ela chegava duplicada, 2, 3 vezes por conta do eco. Por quê? Porque é necessário que a coisa certa a gente ouça quantas vezes forem necessárias. Porque a coisa errada a gente está ouvindo várias vezes. Tá ou não está? Você vê vídeo errado, você ouve conversa errada, você passa e vê imagem errada na rua a todo tempo. E não estou dizendo que é o que você vai buscar para ver. Não. Não estou dizendo que você vai atrás, eu estou dizendo que aparece. Porque uma pessoa não precisa entrar na internet e buscar uma imagem para ela ver uma imagem ruim. Hoje, se você ficar na rua, se você ficar ali, sentado, você falar, ó, eu vou dedicar um tempo da minha vida, eu vou ser um voluntário para ajudar ali na recepção, vou ficar ali na porta. Você ficar sentado ali na frente da igreja, você vai ver imagem ruim. Você vai ver gente que vai passar, brigando, discutindo. Você vai ver e ouvir xingamentos. Seja homem, seja mulher, você vai ver na sua frente pessoas que vão ter uma imagem de imoralidade. Então, não é só o que você busca, é o que chega mesmo, é o que acontece mesmo. Sem contar, né, o quanto isso é potencializado pela internet, que você tem acesso a tudo, qualquer tipo. Se você quiser agora pegar o seu celular e falar assim, eu quero ver um ornitorrinco. A gente nunca viu um de perto. É ou não é verdade? Mas se você digitar ali agora, quero ver um ornitorrinco, tem gente que nem sabe o que é. Você vai digitar ornitorrinco, vai aparecer em mais, se quiser ver o vídeo dele, vai ter o vídeo dele. Vai falar de onde ele vem, o que ele come, vai falar qual que é o lugar natural de habitação dele. Então, hoje você tem tudo na sua mão. Você pode ver tudo. Você tem acesso a qualquer coisa. Buscando ou não buscando, vai chegar, vai vir até você. Vão chegar até você pessoas que vão falar coisas que não são aproveitáveis, que não são boas de se ouvir. Então, aí a gente precisa entender por que Deus também trabalha da mesma maneira com a palavra dele. Por que Deus repete a palavra dele? Nós vemos, por exemplo, o mesmo orador, o mesmo líder, o mesmo pregador, o mesmo sacerdote, o mesmo pai espiritual, falando sobre as armadilhas que Canaã, com seus ídolos antigos, com seus deuses, com aquilo que restaria, não era nem com as pessoas lá, mas com elas lá, sem elas lá e com os deuses delas, nos lugares onde eles tinham sido ali reverenciados, com os altares que tinham sido construídos. Moisés, o mesmo pregador, a gente já leu o Êxodo, o Levítico, o Número, e está vendo ali o Deuteronômio e vê o Moisés sempre falando a mesma coisa. Ah, mas ali não fala do mesmo dia que ele pregou, só em um livro? Não, ali fala cada dia num lugar diferente do deserto, que era o mesmo lugar, mas era um dia diferente para as mesmas pessoas. Então a primeira coisa que tem que cair por terra hoje aqui, é você que talvez pensa assim, ah não, porque às vezes eu estou ouvindo palavras que estão se repetindo, que
Eu já ouvi, eu já conheço. Isso é um erro nosso. É um erro que eu já falei, eu cometia no começo, que às vezes eu vinha a um culto, eu ia participar de algum trabalho e eu percebia que a palavra era uma palavra que eu já tinha ouvido, que eu já tinha, e às vezes até tinha ouvido há pouco tempo, dias. Ah, não, essa eu já conheço. Então, às vezes até estava no lugar, no ambiente, quer dizer, na igreja, por respeito, mas dentro de mim eu ia para longe. Dentro de mim minha mente vagava. Porque assim, é como se fosse uma mensagem que eu passasse para mim. Não é se eu já conheço, não preciso estar tão atento, não preciso me concentrar da mesma maneira, porque essa palavra eu já conheço, essa mensagem eu já ouvi há pouco tempo, então eu já sei o que vai ser falado. O que é isso? Presunção. Uma imagem elevada de si mesmo. É uma negação daquilo que é necessário para mim. Porque Deus trabalha assim. E não é assim agora. Não é uma coisa que a igreja, vamos sentar numa mesa lá, a bispa chama os líderes, os pastores, os bispos, vamos sentar. Vamos criar um método para as pessoas, elas receberem a palavra de Deus. Então vamos repetir. Não, Deus trabalha assim. Eu estou te mostrando do Moisés ao Jesus. Você pega um livro, por exemplo, de profeta grande, como Isaías, um livro de profeta grande, como Jeremias, você vai ver lá várias vezes, em vários capítulos, a mensagem dele falar ser a mesma. E o que eram aquelas mensagens? Ele estava exortando o povo, ele estava pregando para o povo, ele estava trazendo promessas de bênção para o povo. A mesma mensagem. Então, isso é uma coisa que a gente precisa mudar, para quem ainda tem essa mentalidade equivocada. Não vou dizer que está errado, mas está equivocado, porque às vezes a gente se enfada, né? Só que olha que a gente se enfada com mais do mesmo específico. Porque quantos de nós que ainda assiste o mesmo tipo de vídeo, que assiste o mesmo tipo de programa, que é a mesma mensagem, que é o mesmo tipo de conteúdo, vê as mesmas pessoas de repente, gosta de ver determinado filme, uma determinada série, que aquele assunto é o mesmo, muda um contexto, muda um personagem, muda de repente o lugar, o enredo, mas é que a mensagem é a mesma. Mas para a palavra de Deus nós vamos ter um enfado, uma rejeição? Não. Isso começa com essa decisão. Não, Deus sabe o que Ele está fazendo. Diga, Deus sabe o que Ele está fazendo. Você acredita mesmo nisso? Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, quando Deus está falando muito, quando Deus está trazendo muito uma mensagem, quer dizer que é necessário para ele ou para mim? É para mim que é necessário. Porque Deus já sabe de tudo. Ele tem toda a sabedoria. Então aí vem a expressão que eu abri para falar. A bispa falava e fala, mas hoje é menos. Busque a Deus. Busque a Deus como se você estivesse desesperado. Não é isso que o Senhor falou aqui para Jacó? Você leu a palavra. Agora, depois de eu ter falado isso, vamos ler de novo essa passagem e veja se não parece, se não é exatamente isso que Deus falou para o Jacó. Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de quem? Quer dizer, Jacó. Vamos trocar o nome de Jacó pelo seu nome. Fulano,
Beltrano, seu nome agora, tá entendendo? Seu nome agora. Então, no caso aqui, agora Deus estaria falando assim comigo, Anderson, volta para aquele lugar onde pela primeira vez você construiu um altar, faça um altar onde Deus lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. E aí o que quer dizer isso? Busque a Deus e faça para Deus o que você fez quando você estava desesperado. Volte a ter aquelas obras que você tinha quando você estava aflito. A bispa fala, né, que de vez em quando ela volta, quando ela tem oportunidade, ela volta num lugar onde ela morou, passou dificuldade, onde foi uma fase difícil da vida dela, onde situações terríveis aconteceram, como se fosse o Davi, né? Deixa eu voltar lá para o pasto para ver de onde Deus me tirou. Eu, particularmente, essa fase não foi no começo da minha fé. Mas essa fase ruim, desgraçada, né? Onde não tinha graça de Deus, onde não tinha favor, e não foi por culpa de Deus, não foi por alguém, não. Uma coisa que eu aprendi quando eu desci o fundo do poço e vi como que é lá, é que assim, ninguém manda a gente para o fundo do poço. A gente é que desce. Tá entendendo? A gente é que desce. A gente pega uma corda que só tem um fiapo e fala assim, não, ela vai me aguentar. Sabe? Você pega ali e fala, vai me aguentar. E a hora que você está nela, você cai ali. Você tomou aquela decisão, você quis aquilo. Apesar, não, eu não quis isso. Você sabia de todos os riscos, você viu, aquilo foi anunciado para você, Deus falou diretamente, indiretamente, Deus usou pessoas, Deus falou de forma que calou fundo no seu coração, e você, em determinados, não foi em determinado, mas em determinados momentos, aquilo lá dentro ecoou. Não é para mim, não devo, isso aqui não vai terminar bem, isso aqui tem uma grande chance, uma enorme chance de ficar assim. A gente vai, paga o preço e cai. Então, quando eu volto nessa fase da minha vida, terrível, terrível, eu lembro que foi uma fase onde, na época, eu tive problema em todas as áreas. A situação começou com um problema na minha vida sentimental, arrebentou. Pá! Foi uma coisa atrás da outra. Todas as áreas. Foi a única época em que todas as áreas da minha vida estavam arrebentadas. Coisa que eu nunca tinha vivido. E, ou seja, foi uma época que, assim, ou eu buscava a Deus, ou eu ia me humilhar, como eu ainda não tinha me humilhado, achava que tinha, mas não tinha. Ou eu ia pagar um preço maior do que eu já tinha pago, com mais sinceridade do que eu tinha pago, com mais entrega do que eu já tinha feito. Ou eu não sei o que ia acontecer comigo, sinceramente. Então ali não tinha tempo ruim. É aquela história de aí você não está preocupado. Estou com carro ou sem carro? Não. Eu tenho que buscar Deus. Vou a pé. Quantas vezes nessa época, nessa fase, que eu fui a pé? Que tinha trabalho de madrugada, tendo que acordar no outro dia muito cedo, estou no trabalho. Hoje ou eu como, ou eu vou fazer isso para Deus. Vou fazer isso para Deus. Tanto que foi a fase que eu fiquei mais magro. Não porque eu passei fome, não. Ai, meu Deus, eu passei fome. Não, mas as escolhas muitas vezes não é. Isso aqui não é agora o que realmente eu preciso. Fiquei mal, doente.
coisa que nunca foi um problema para mim foi doença. Assim, às vezes você tem uma dor, você tem uma situação, mas você fica mal. E doente, eu gerava força ali para buscar Deus. Não, hoje daqui a pouco tem tal trabalho. Na época teve um propósito ali, 2 propósitos dessa fase eu peguei durante esse período. Não, vou na igreja. Mas está isso, está doendo. Está com fé. Opa, não importa, agora eu preciso de Deus. Depois eu penso nisso. Então eu vejo Deus falando isso para o Jacó, como nós temos ouvido a palavra de que nós estamos num tempo que, quando você ouvir a palavra, o tempo, Deus está falando, discirna o tempo, Deus está falando, analisa o tempo, a gente precisa se situar. Onde eu estou? Que fase? Porque a vida é feita de fases. Então, que fase eu estou? Será que eu não estou numa fase que Deus já me tirou aqui, desse lugar? Deus tirou o Esaú das minhas costas aqui, Tirou o Labão. Porque essa aqui era a fase que o Jacó estava saindo de Labão. E saindo por baixo ou saindo por cima? Deus é Deus. Ele via, ele não pode ir simplesmente, não pode ir na boa. Eu preciso lembrá-lo de como começou tudo isso na vida dele. O que era tudo isso? Uma família grande. Ele era um homem prolífero. Uma das mulheres dele que não podia ter filhos tinha agora. Ele era um 0 à esquerda, um homem que chegou com um cajado e nada mais, e agora estava saindo daquela terra com 2 caravanas. Ele podia fazer um presente de centenas, ele podia dar um presente para o irmão dele de um rebanho inteiro e um grande rebanho, e não lhe faria falta. Não, errado. Não lhe faria diferença. Fez diferença aquilo que ele deu para o irmão dele? Deu um monte de rebanho, um monte de coisa, um monte de criação. Vai, toma. Fez falta para ele? Depois aquilo ele, devia ter dado menos para o meu irmão, hein? Dei muito para ele. Não. Mas ali, naquela transição que ele estava fazendo, saindo, tinha terminado o ciclo dele naquele lugar. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender e ter a força para não deixar nossa alma, nossa vontade passar na frente de um princípio. Qual princípio? Só saia de uma situação, só saia de um lugar, só saia de uma condição quando ela chegar ao fim. Está entendendo? Tem coisas que a gente sai antes. Porque eu estou assim, porque eu estou sendo pressionado, porque eu não estou gostando, porque eu acho que tem coisa melhor para mim. Deixa Deus te falar quando chega o fim das coisas. Ou seja, tem coisas que estão na tua cabeça para você terminar, sair, encerrar, e nunca foi o pensamento, nunca foi a direção de Deus que é o fim. Quando você põe fim em algo que não é o fim, você não vai sair bem. O que você acha que vai terminar, vai se multiplicar. Quem ouviu claramente, entendeu claramente isso que eu falei agora, levanta a mão. Então, assim, quantas vezes que a gente está num momento, Jacó viveu isso. Viveu ou não viveu? Labão chegava, Jacó, você está crescendo demais, vamos dar seu salário. De novo. Você, no lugar do Jacó, não teria vontade de ir embora? Esse cara é um injusto. Esse cara é um trapaceiro. O que eu estou fazendo aqui?
Você acha que ele não tinha esse desejo, essa vontade? Tinha ou não tinha? E ele saía. Ele mesmo fala, Labão mudou o meu salário 10 vezes. Ele começava a ganhar, quando ele começava a dar certo, não vai ser assim não. Mas ele saiu. Quando mudou a primeira vez, ele saiu. Quando mudou a segunda vez, ele saiu. Quando tirou todos os rebanhos que seriam matrizes. Olha como que é Deus. Logo depois deles terem combinado o salário, o Labão mandou os filhos dele pegarem aquilo que seriam as matrizes para gerar o salário e o Jacó crescer. Ele mandou os filhos deles pegarem e levarem para um lugar que estava a 3 dias de distância. Que aquilo foi, para quem trabalha com essa mentalidade, aquilo foi para desmotivar o Jacó. Mas Deus permitiu? Deus permitiu? Permitiu. Deus não quebrou a perna dos filhos do Labão lá para eles não conseguirem levar os cabritos pretos, os rebanhos pintados e salpicados. Não estava. Deus não impediu, deixou eles levarem, deixou eles teoricamente, no plano deles, deixou eles executarem aquele projeto que prejudicaria o Jacó. Naturalmente, prejudicaram. Aí o Senhor vai lá e dá um sonho para o Jacó. Ele vai lá e tem um sonho. O Senhor falou, olha, e veja que todos os machos que fecundam um rebanho são salpicados, listrados e malhados. Ele levanta, vai lá e ele mesmo faz os desenhos e coloca ali, ele coloca diante das fêmeas, enquanto estavam sendo ali, enquanto acontecia o momento do cruzamento, elas olhavam exatamente para o desenho como depois, sobrenaturalmente, os filhotes nasciam. O Jacó não se rendeu. Mas por que ele viveu isso? Por que ele teve essa ideia? Essa ideia foi de Deus. Foi uma revelação, foi uma visão, foi uma ferramenta que Deus deu a ele. Por que ele teve? Porque ele não saiu antes do fim do ciclo dele naquele lugar. Porque ele não se antecipou a Deus, porque ele não se precipitou. Pois bem, tudo que ele precisava para resistir, para ficar mais 7 anos depois de ele ter sido enganado por ter trabalhado 7 anos pela primeira mulher e não recebeu, ter trabalhado mais 6 anos com mudanças ali repentinas, inesperadas de salário, que era claramente para prejudicar ele ficou. Mas quando Deus falou, agora você vai para lá, ele foi. Só que olha bem, Deus não falou agora você vai para um lugar para você desfrutar desse momento, para você desfrutar desse dinheiro todo que você ganhou, para você desfrutar. Não, agora você vai voltar para aquele lugar, para aquela condição espiritual que você estava, quando você estava desesperado, quando você estava fugindo do teu irmão, não tinha nada, não tinha para comer, não tinha onde dormir, não tinha a quem recorrer. E isso é para mim, isso é para você. Busque a Deus. Não como a condição que você já está. Porque você pode até estar vivendo um problema agora. Problema a gente sempre tem. É ou não é? Não tem uma época. Alguém não tem como falar assim, essa fase da minha vida, você pode ter 20, você pode ter 70, você pode ter 80. Essa fase da minha vida não tem problema. Claro que tem. Problema faz parte da vida igual o ar. Enquanto você estiver respirando, você sabe que você vai ter problema. Ele está aí. Ele está perto, ele está do seu lado. Às vezes, a maneira como ele se manifesta é numa pessoa, é num lugar, é numa situação. É no corpo, é na mente, são nas emoções, nos recursos.
E a melhor fase até então da vida do Jacó, Deus fala, agora você vai voltar para o lugar onde você esteve, você vai ter a atitude que você teve, você vai ter ali a manifestação que você teve, como quando você estava desesperado. E quanta gente está precisando disso aqui? Buscar a Deus. Voltar a ter obras. Voltar a dar passos de fé, como quando estava desesperado e nada do que hoje vive, do que hoje tem, da condição que tem, tinha na sua vida e nas suas mãos. Isso não é a minha cabeça, isso não é a minha visão, isso é o que Deus falou para o Jacó, um dos homens mais abençoados que a gente já viu. Quer dizer, isso é necessário para nós. As pessoas não costumam cair quando elas estão sem nada para comer, sem um teto para dormir, fugindo do Esaú. O momento perigoso para o Jacó era isso que ele estava vivendo agora. Tem mulher, duas, quatro na verdade, né? Que eram duas mulheres e cada uma tinha a sua serva, que era automaticamente a serva de cada mulher se tornava uma concubina, né, do homem. Então ele não tinha duas esposas, ele tinha quatro. Não faltava mulher. Ou seja, se não faltava mulher, também não faltava problema. Não estou dizendo que mulher é problema. Não estou falando isso, né? Mas a gente sabe que qualquer tipo de relacionamento traz coisas boas. Traz ou não traz? Mas junto com ele, traz também o seu ônus. Então, o relacionamento, o homem que se relaciona com mulher, é óbvio que ela vai te trazer alívio por um lado, vai te trazer boas vivências por um lado, vai te trazer ajuda, vai te trazer prazer, vai te trazer amizade, companheirismo. Mas ela também traz, uma sacola de uma mão dela que ela traz tudo isso. Na outra mão dela, do mesmo peso, com o mesmo volume, ela traz também problema. É mulher? Não é mulher, é homem. Quando você tem o parceiro, a sociedade do trabalho, quando você tem um amigo, é desse jeito. A pessoa traz o lado bom, mas junto com ela também vem a administração daquilo. A administração de um relacionamento requer não só recepção de alegria, de prazer, de satisfação, mas também entrega. Você entrega também, não recebe só. Não existe isso. E uma pessoa que vive só para receber dos outros é uma pessoa egoísta. E se Deus já não está trabalhando essa área da sua vida, pode saber que não vai demorar, Ele vai começar a trabalhar. Para que você deixe de ser egoísta e seja uma pessoa liberal, uma pessoa generosa. Então o Senhor falou e fala para todos nós. Volte. Faça coisas que você fazia quando você estava desesperado. Inclusive, tem coisas que a gente precisa voltar a pensar, voltar a falar, voltar a lidar como a gente lidava naquela época com aquela humildade. Porque quando a gente precisa muito, a gente fica humilde. Fica ou não fica? Fica molinho, fica ou não fica? Você fica molinho, você fala, você pede, você busca. Você fica maleável igual um fio. Igual um cabo. Que você torce, dá nó, estica, dobra. Mas aí a pessoa vai ficando... Ela vai crescendo e está certo, tem que crescer, deu a Deus, obedeceu. Ela cresce, é recompensa. Mas Deus sabe o que faz. E nós que estamos ouvindo muito falar de tempo, precisamos nos situar se não é o momento de nós voltarmos a Betel. Tem gente que eu diria agora, claramente,
Tem gente que precisa voltar a fazer coisas que fazia, há 1 ano, 2, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Porque depois de determinado nível que chegou, depois de determinado patamar, simplesmente parou. Agora não tem mais tempo. Agora não dá mais. Tem gente que precisa voltar ao lugar, a igreja. Não, agora quando dá, eu assisto lá o programa da bispa, eu pego um pedacinho do culto das 7, que é a hora que eu tô saindo de casa, sabe, ali, então eu pego um pedacinho, dá para ouvir um pedacinho. Não. Amém, seja bem-vindo, assista, ouça, receba, mas não precisa voltar. Não, eu preciso tirar um tempo de qualidade para Deus. Esses dias ainda alguém veio falar comigo corretamente. Deixa eu fazer uma correção aqui que eu falei na segunda, eu acho. Na segunda. Eu falei, eu não sou contra a transmissão. Transmissão que eu falo é a transmissão dos cultos ao vivo. Eu não sou a favor de transmitir para a mesma cidade, principalmente para a mesma região, porque a pessoa pode vir. Aí alguém falou assim, mas então, eu assisto culto das 7, eu estou trabalhando já, não tem como eu ir à igreja naquele horário. Gostaria, mas não tem, então tá certo. Tem gente que está trabalhando e está ouvindo culto. Então esse povo, é claro, não dá para estar na igreja. Mas aí qualquer horário, tem gente que pode estar na igreja. Não está trabalhando, não está em outro país, outra cidade, outro estado, a pessoa está perto e não há um impedimento, ela não está doente de forma que ela não pode se locomover, ela não está impedida por uma questão de justiça, né? De repente a pessoa está aí, está cumprindo prisão domiciliar, né? Ela não está trabalhando e ainda assim ela não faz igual Jacó, ela não pega e se desloca de um lugar e vai no lugar certo. Aí eu repito o exemplo, se a pessoa tivesse que ir para o hospital, ela não ia? Se ela tiver com fome, não tiver ninguém que entregue nada para ela. Por exemplo, eu estou com fome aqui e eu preciso comprar comida, meu celular não está funcionando. Caiu meu celular, fui lá, descuidei, fui no banheiro, caiu dentro do vaso. Preciso comer, como é que eu faço? Vou ficar com fome? O que eu faço? Me diga, como que eu me viro? Faço assim? Me virei, pronto. É isso? O que eu faço? O que eu me viro? Eu quero ouvir. Estou com fome, meu celular caiu dentro do vaso, o que eu faço? Sai. Sai vai até onde? Mercado, bar, a venda, qualquer coisa, né? Mas eu saio, não saio. Vou andar, Senhor, obrigado. Eu não dependo do celular para comer, que o motociclista me entregue algo, que alguém traga. Não tenho celular. Graças a Deus, eu tenho perna, vou sair de casa, né? Vou respirar, vou enfrentar, vou pegar um ônibus, enfim, caminhar, vou pegar meu carro que o Senhor me deu, né? Colocar combustível para um bom propósito, vou até o mercado. Mesma coisa, igreja. A tendência hoje é as pessoas, elas receberem e não darem. E primeiramente, isso acontece com Deus. Eu quero tudo de Deus, mas não quero dar nada a Ele. Não quero dar nem a honra a Ele de estar na casa dEle, de buscar a Ele. Mas dEle eu quero tudo. Não. Essa é uma palavra que vem como para vestir cada um de nós como se fosse uma luva feita com precisão para a sua mão. Jacó volta lá, naquele lugar. Construa um altar onde você estava quando você estava desesperado, fugindo do seu irmão. Qual foi o momento que você estava, para você, imagem, o que pensavam de você, deixar coisas esperando, distância,
condição financeira não era impedimento para você buscar Deus, porque você estava desesperado. É importante nós lembrarmos dessa época. Pensarmos nessa época. Porque tem coisas dessa época que Deus tem saudade. Que Deus via ali uma pessoa. Deus viu ali uma entrega. Uma busca. Uma fidelidade. Ah, mas a fidelidade foi baseada na necessidade, mas você se entregou. Você buscou, você fez. Você se viu aquela pessoa capaz de poder fazer algo para o próximo. Não importava. Foi fazer alguma coisa. Foi panfletar. Foi distribuir comida. Foi ajudar. Eu lembro de uma vez um rapaz que chegou e falou assim, eu não sei fazer nada, mas eu vejo que isso aí que vocês fazem aí, a pessoa ficar o dia inteiro ali, às vezes parada, sentada, né? Eu vejo que a maioria das pessoas que ficam aí olhando a igreja é um obreiro interno, né, tal. Eu sei que essa pessoa podia estar ali ajudando, fazendo uma oração por alguém num culto, podia estar ali fazendo uma visita. Você, eu não sei fazer quase nada, mas ficar parado olhando, se disser para mim o que pode entrar, o que não pode entrar, isso eu vou conseguir fazer. Falei, maravilhoso. É o que você pode fazer. Você quer servir, sirva. E a pessoa estabeleceu, tais dias é o que eu vou fazer, porque eu posso, porque eu tenho condições, porque é a minha capacidade, eu não posso ainda, ela falou outras coisas ainda para mim, né? Ela que eu falo, essa pessoa, mas era um homem, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não sei, não entendo, amém, está ótimo. Quantos que já, sabe, naquele momento eu quero fazer algo também para Deus, eu posso estar num culto, eu posso estar, né, num momento ali com Deus, mas de repente agora que não precisa tanto, porque a nossa percepção de necessidade, ela vai mudando. E o pior é que geralmente a nossa percepção de necessidade, ela muda para pior, porque ela vai perdendo a sensibilidade correta. Porque às vezes a gente fala, eu preciso, porque você não tem opção, você não tem escolha, então eu preciso, né? Eu preciso buscar Deus, porque senão eu não como, senão eu não ando, senão eu não me levanto de uma cama, senão eu perco meu casamento, senão eu vou ter um filho com tal problema, ter um filho enfermo, talvez morra. Então, não tem opção. Aí eu busco. Aí eu venho e vou gemer na presença de Deus. Eu vou urrar na presença de Deus. Não importa. Se alguém falar assim para mim, vai ter um trabalho hoje, 3 horas da madrugada, que assim, isso para você vai ser importante. A pessoa está bom. Ela não está pensando se amanhã ela tem que acordar às 5. Eu venho. Eu faço. Eu me entrego. Eu busco. Eu lembro daquele trabalho que a bispa fez na madrugada, de quarta. Vamos lembrar que, graças a Deus, a maioria das pessoas trabalha, né? A maioria. Então, trabalha até a madrugada de quarta. Quantas pessoas que estavam nesse trabalho de madrugada, que eu estou tentando lembrar o nome do jejum que foi, qual que foi o trabalho? Despertar, não é isso? Novo amanhecer, isso. Então começava na quarta ali, eu não lembro se era 10 horas da noite, 11 horas da noite, e assim, quase o dia está clareando. E você vai dizer assim, eu lembro que uma vez uma pessoa disse assim para mim, porque é um trabalho e tal. Eu falei, ok, não tem que vir. Não precisa vir, ninguém é obrigado a vir. Mas o que teve de gente que depois daquele trabalho, a vida mudou. Não teve uma situação, a vida mudou. A vida da pessoa foi outra.
cura, libertação, portas de emprego, dívidas impagáveis, casamentos impossíveis, duas pessoas que nasceram para ser inimigas. E não estou falando de casamento de gente nova, não, que está casada há 6 meses, 1 ano, né? No começo do casamento é, como se diz, é pau só, né? É aquela coisa que você está conhecendo o outro. E às vezes até se conhecendo também. Porque às vezes quando você tem uma pessoa convivendo com você, que não é a tua primeira família, que quer dizer pai, mãe e irmãos, que você já nasceu ali, você não tem escolha, quando você está convivendo com uma outra pessoa, aquilo acaba fazendo você também ver quem você é. Porque às vezes sem um espelho humano a gente não sabe quem é de verdade. Muita gente, não todos, mas muita gente não sabe quem é de verdade até conviver com outra no casamento e ver seus defeitos, seus limites. Também, inclusive, descobrir suas qualidades, né? Aquilo que a pessoa tem um poder de superação que ela mesma não sabia. Então, quantos... Até hoje a gente ouve gente falando, depois daquele trabalho, depois daquele jejum. E eu diria para pessoas, de repente Deus está falando isso com você. Desses tempos das madrugadas. Tem gente que é da época da Celso Garcia, daqueles jejuns que a gente tinha de 24 horas. Que tinha gente que ficava a madrugada inteira. Igual tem a Casa Firme hoje, a pessoa ficava a madrugada inteira, saia da igreja já para ir trabalhar. Ficava fazendo o que na igreja? Dormindo? Não, ficava na igreja, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, buscando revelação de Deus para a vida dela. E quantos que nessa fase, tem gente que até hoje está na igreja dessa época, que deu a Deus, Senhor, o Senhor quer de mim, amém, o que eu tenho? Não tenho ouro nem prata, mas eu tenho um tempo para dedicar ao Senhor. Não tenho ouro nem prata, mas eu tenho isso aqui para dar, eu tenho minhas pernas para caminhar, eu tenho dinheiro do ônibus para pagar, para estar na tua casa, eu tenho conhecimento nessa área para eu servir na tua casa, para eu acrescentar a vida de alguém dessa maneira. Quantos que fizeram isso? E o Senhor está dizendo, para alguns, não vou dizer para todos não, mas vou dizer para alguns, a necessidade que há desse discernimento. Que onde você chegou, de onde Deus te tirou, do que Deus está fazendo na sua vida, é importante voltar nesse tempo. Fazer aquilo que você já fez lá atrás, bem feito. Ter essa dedicação a Deus. Construir um altar ao Senhor. Porque Deus vai se agradar disso. E isso não vai só trazer bênção, como trouxe na época. Isso vai fazer muito mais. Isso vai fazer com que as bênçãos que você recebeu até aqui sejam estabelecidas. Esses dias eu falei com alguém que eu gostaria muito que essa pessoa estivesse me ouvindo agora. A pessoa falou para mim, no começo, lá da minha fé, ainda não era nem, eu não estava nem numa cidade grande, né? Eu comecei indo na igreja em outra cidade, em tal. Eu acordava cedo, fazia um monte de coisa, tal, ia para o trabalho, saía do trabalho de bicicleta, ia para a igreja. Quer dizer, você está cansado, né? Trabalho o dia inteiro. Está cansado, não está? Pega a bicicleta, entendeu? Vou para a igreja. Não é bicicleta, no caso, não é igual esse povo que anda de bicicleta assim por hobby, no ciclovia, sabe? Aquela coisa, aquela roupa toda, capacetinho. Não, no interior bicicleta não é esse status igual aqui às vezes é. Tem bicicleta de 70 mil reais, né? No interior, a pessoa que anda de bicicleta é porque ela não tem condições de ter uma moto, de ter um carro. Está entendendo? Raramente é porque a pessoa ela não tem o que ela quer. Quer dizer, eu estou falando bicicleta num caso de falta de opção. Tem gente que vem de bicicleta à igreja porque quer. A pessoa fala, eu gosto, eu prefiro. Tá bom.
Mas no caso dessa pessoa, não tinha condições. Então, ela não tinha condições de pegar o ônibus, então, porque o ônibus paga, a bicicleta é de graça. Então, saía do trabalho cansado e vou para a igreja. O salário era aquele salário apertadíssimo, de gente que está começando na vida, num trabalho assim, daqueles que você não tem muita opção. Então, ó, me aceitaram, obrigado Deus, não fui eu que aceitei o trabalho, foi o trabalho que me aceitou, estou grato, ganho pouco, vou de bicicleta e ainda do que eu ganho, quase não dá, eu ainda faço questão de manter uma área da igreja de tão grato que eu sou. Que ainda a pessoa disse, eu mantinha uma área da escolinha da igreja, eu gostava de ver que eu podia pegar meu dinheiro e comprar tal coisa, que eu nem lembro qual foi o material que falou para a escolinha, e eu vi aquilo depois, sabe? E as crianças e tal. E aí depois Deus colocou essa pessoa numa condição. E a pessoa reclamar de algumas coisas, como eu vi ela reclamar. Falei assim, sabe o que você está precisando? Falei, sabe o que vai ser a maior bênção da sua vida agora? Você voltar lá. Não a cidade em si, mas voltar a ter aquele coração, aquela disposição e aquela gratidão, não no receber, mas no que você pode fazer para Deus, pela vida que Ele está te proporcionando. E nós precisamos pegar agora e nos colocar, como eu disse no começo, troca o nome de Jacó pelo seu. No que essa palavra? Para onde, para que essa palavra está apontando para você? E aqui é claro que não está falando de um lugar geográfico, igual essa pessoa. Não adianta ela querer voltar para aquela cidadezinha do interior, onde ela começou. Não, Deus tirou ela daquela cidade, colocou ela numa outra cidade. Mas é aquele coração, aquela obra, é construir o altar, como ela construía na época, é ter aquela gratidão em poder fazer. Com pouco tinha, com muito aí já não. Ah, aí é pouco agora. Agora o muito é pouco. O pouco era multiplicado e o muito agora virou quase nada. E quando uma pessoa age assim, Deus vem e traz uma palavra dessa para salvar ela de grandes vergonhas, de grandes perdas, de grandes roubos, para salvar a alma dela, que é o primeiro de tudo, mas também dando a ela oportunidade, por toda a semeadura, pelo tempo que ela passou, para que ela, em vez de perder o que Deus colocou nas mãos dela, o que Deus confiou a ela, para ela estabelecer. Então, você receber essa palavra, você está recebendo uma grande oportunidade de estabelecer cada bênção, cada vitória, cada conquista, de estabelecer as áreas que Deus mudou na sua vida. Porque, infelizmente, quando a gente não estabelece, dando a Deus atitudes, tendo uma obediência para algo que Ele fala que Ele quer uma mudança, é o que a gente vê acontecendo. A pessoa até chega lá em cima, mas depois ela despenca lá de cima e cai aquela queda que é irreversível. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos do seu coração, pede para o Senhor agora o discernimento do tempo que Ele está falando agora na sua vida. Sobre qual tempo Deus está falando com você? Sobre que obra Deus está falando com você? Sobre que coração Deus está falando com você? Sobre que altar Deus está falando com você? Eu já vi gente que, quando morava a 30 quilômetros da igreja,
pessoa não perdia um culto. Não tinha segunda, quarta e sexta, tinha de segunda a segunda. Estava ali, é o que eu estou dizendo, é a gratidão. Eu tenho tempo para Deus, meu Pai, obrigado. Eu tenho tempo para o Senhor, então eu vou estar com o Senhor. Deus dá condições para a pessoa, para ela sair lá do bico da bota, lá do fim do pescoço da girafa aqui de São Paulo, para a pessoa vir e estar a metros da igreja. Agora, você vê a pessoa já ficar semana. Passa a semana. Eu já vi o caso de passar o mês. O que precisa? Precisa se ver em outra situação? Eu não preciso ficar desesperado. Eu posso ter a sabedoria de pegar essa palavra e buscar a Deus e voltar a ter atitudes espirituais, obras espirituais, como quando eu estava desesperado. Porque o ensinamento, o conhecimento do santo me dá essa vantagem. Agora eu não preciso ficar desesperado para me aproximar de Deus. Eu vou buscar Ele como se eu tivesse, porque isso o agradou. Tem gente que precisa aqui. Não espera que você fique desesperado de novo, desesperada de novo. Não espera ter um problema debaixo do seu queixo aí, de forma que você não consiga solucionar, que você tenha um Esaú aí correndo atrás de você para te matar. Volte. Tem coisa que funcionou na sua vida com Deus. E coisa, inclusive, que te impulsionou. É como se Deus tivesse colocado uma mola no seu pé para você andar e os teus passos não eram como das outras pessoas. Quando você o agradou. Ele foi lá e colocou uma mola. Então, os teus passos, com o que você fazia para Ele, te dava resultados melhores, maiores. Você tinha uma unção, uma proteção como você não via as pessoas tendo. Você tinha uma impulsão que você ia mais longe, fazendo a mesma coisa. Porque a tua diferença era Deus, a tua vantagem era Deus. Por quê? Porque você deu a Ele, você foi inteiro para Ele, você foi inteira para Ele. Você pegou e falou, Senhor, é isso aqui mesmo, minha vida é o Senhor. Como Jacó. E aí o Senhor fala, fulano, não Jacó. Vai para aquele lugar. Aquele lugar espiritualmente me agradou muito. A integralidade como você se lançou naquele lugar me agradou muito. O altar que você precisa construir vai me agradar muito. Construa o altar para o Senhor em Betel. Construa. Lembra de quando você esteve mais aflito, desesperado. E não volta para aquele lugar físico, geográfico. Você não tem que voltar a estar com aquela pessoa que você estava, que te causou tanto mal, que você ficou tão mal, traumatizado. Você não tem que voltar para aquela situação. Você tem que voltar espiritualmente para aquelas obras, para aquela dependência, para aquela entrega que você deu a Deus e que tanto o agradou. E por isso Ele te levou para outro nível, por isso Ele levou sua vida para outro nível, por isso Ele te abençoou de forma diferenciada das demais pessoas. Senhor, a obra é Tua, a oração é nossa. E eu oro para que o Senhor ajude a cada um de nós, a começar por mim, a vermos, meu Deus, a lembrarmos-nos. Meu Deus, só de falar eu lembro exatamente da época
que eu estava viajando apenas com um cajado, fugindo do Esaú. Eu lembro dessa época. Eu lembro do que eu vivia, do que eu sentia, do que eu queria. Eu lembro do que passou a não importar mais nada e do que realmente passou a importar. E eu te agradeço por essa lembrança. Te agradeço pelo resgate de coisas, meu Deus, que naquela época eram feitas do jeito que eram feitas. E eu peço que o Senhor não deixe sair da minha memória a intensidade, a dedicação, a força, a disposição, para que não seja uma memória, mas para que isso continue acontecendo. Para que sejam assim as palavras da minha boca e principalmente as palavras do meu coração. As obras, as atitudes, a disposição. Que seja assim, meu Deus. E eu oro para que isso se estenda para cada um aqui, porque cada um de nós que ouvimos isso, nós podemos perceber o que o Senhor está requerendo de nós agora. O Senhor nos faz lembrar de coisas para voltarmos a fazê-las, para voltarmos, meu Deus, e entregá-las, tal como entregamos, meu Deus, em momentos de aflição, de desespero. E eu te agradeço. Eu conto com a tua ajuda. E eu oro para que cada um aqui, meu Deus, se abra para receber essa ajuda. Para voltar, meu Deus, a lugares espirituais, não físicos, para colocar força como não estava colocando, para se dedicar como não estava se dedicando, para gerar em si, meu Deus, a disposição como ainda não tinha gerado isso há muito tempo, para agradar o Senhor, não mais para satisfazer seus desejos apenas, mas para satisfazer o desejo e a vontade do Senhor. Que cada um aqui volte, meu Deus, a Betel. Que construa o altar que o Senhor está nos determinando. Que agrade o Senhor. E assim, meu Deus, eu concordo aqui agora, eu ligo aqui na terra o estabelecimento de coisas que até então não estavam estabelecidas. Que aconteceram. Que são excelentes, que são boas, que são ótimas, vitórias alcançadas, famílias restauradas, empregos, meu Deus, conquistados, portas abertas, dinheiro que o Senhor colocou nas mãos dessa pessoa, a saúde, meu Deus, que o Senhor restituiu, relacionamentos, meu Deus, que o Senhor restaurou, mas até então eram apenas conquistas, vitórias, e eu oro para que o teu povo te dê, para que o teu povo levante o altar de Betel, para que não sejam mais apenas vitórias, mas que o Senhor estabeleça áreas da vida dessa pessoa por essa obediência. Que o Senhor estabeleça áreas da vida dela, para que ela não seja mais roubada como já foi outras vezes, para que ela não seja apenas a pessoa que conquista e não mantém, mas que seja a pessoa que conquista, que é abençoada e que aquilo que o Senhor dá, ela nunca mais retrocede. Eu declaro a tua bênção sobre a vida de cada um, com entendimento, com visão e com a devida disposição para voltar a Betel, para levantar o altar e para agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.